Antigamente tudo era pago no dinheiro em cédula, mas hoje quase ninguém usa. E isso porque em 2018 o governo de Michel Temer começou a aderir a uma outra forma de pagamento, chamada Pix. Mas pode ser que essa forma de pagamento esteja prestes a ser substituída, ou então ganhar um primo, porque ao invés de você fazer um Pix, agora você vai fazer um Drex. Se você não sabe o que é isso, relaxa que a gente vai te explicar agora. Em 2020, o Banco Central anunciou a criação de um novo grupo de estudo para avaliar a criação de uma moeda digital, equivalente ao real. E foi assim que começaram a surgir os primeiros indícios desse tipo de moeda. O Drex, como foi nomeado, e a gente já explica o porquê desse nome, vai ser um sistema com duas moedas. Uma de atacado, a moeda virtual regulada, que será usada para pagamentos entre o BC ou Banco Central e instituições financeiras autorizadas. E uma de varejo, que vem sendo chamada de real tokenizado, que será emitida pelo mercado e vai chegar ao consumidor final. A sigla é a abreviação da expressão Digital Real X, ou Real Digital. Segundo o BC, a combinação das letras e do X no final forma uma palavra mais moderna, assim como o Pix, além de colocar tudo em inglês para se encaixar no padrão do mundo. E diferente do que a gente já falou no começo do vídeo, o Drex não veio para substituir o Pix, pelo contrário, já que os dois são muito diferentes. No Pix, as transferências ocorrem em reais e obedecem os limites de segurança, impostos pelo BC e pelas instituições financeiras. No Drex, a transferência utilizará a tecnologia blockchain, a mesma das criptomoedas. Isso acaba permitindo transações com valores maiores. Mas calma que o Drex não é uma criptomoeda. A principal diferença entre elas é que o Drex vai ser regulado. Moedas como Bitcoin e Ethereum não tem nenhum tipo de regulamentação, o que torna as coisas menos seguras segundo o BC. E o Drex tem como uma proposta de ser muito seguro. E o Drex ainda não está para jogo. A expectativa é que a moeda chegue nos brasileiros no final de 2024. Antes da moeda ser implementada, todas as transações vão ser simuladas com a participação do BC e agentes do mercado para realizar os testes necessários antes de o Drex ser comercializado oficialmente. Ele vai ter uma paridade de compra de 1 para 1, ou seja, se eu tenho R$1 físico, eu posso trocar ele por R$1 digital. Quem vai fazer essas trocas serão os bancos. Isso abriu uma série de perguntas das pessoas, e uma das perguntas foi em relação ao custo dele. Segundo o BC, isso vai depender dos intermediários. Alguns podem colocar custos e outros não. Se você for olhar o Pix, por exemplo, ele é gratuito em boas partes do banco. Na verdade, eu acho que em todos, mas isso é para pessoas físicas. E para pessoa jurídica, tem bancos que cobram para que você faça um Pix para outros, como por exemplo Santander, Itaú, Bradesco e mais um monte aí. Mas e aí, será que o Drex realmente vai dar certo? Quais são as vantagens e desvantagens dele? Bom, vamos começar com a vantagem do Drex. A primeira é que o Drex vai facilitar a vida dos brasileiros e também deixar mais seguro. Um exemplo disso é, sabe quando você ou alguém da sua família compra um carro ou uma casa? Obviamente você precisa ir no cartório e fazer um monte de burocracia. E depois você precisa fazer uma transferência. E isso é muito arriscado, pois muitas pessoas são roubadas na hora de fazer uma transferência. Ou então transfere o dinheiro e acaba caindo em algum golpe. Mas com a chegada do Drex, as coisas podem mudar e muito, pois as transações ficam muito mais seguras, ainda mais se o governo aderir ao contrato inteligente. Caso você não saiba, o contrato inteligente é um sistema que permite que programas sejam executados de forma automática, assim que certas condições acordadas pelas pessoas são atendidas. Então, seguindo aquele mesmo exemplo dos carros e da casa, as coisas ficam muito mais fáceis, pois assim que esse dinheiro caísse na sua conta, o contrato já seria executado automaticamente. Isso com toda certeza é um grande facilitador de vida, que só é possível graças à criação do blockchain, uma das ferramentas que será usada no Drex. Outra vantagem do Drex é em relação a golpes da internet. Por exemplo, você compra algum produto e do nada chega na sua casa um tijolo. Se você fez sua compra através do Drex, você não precisa necessariamente se preocupar, porque como esse dinheiro está centralizado no sistema do governo, então ele poderia ser rastreado facilmente. Além disso, o Drex faria com que menos dinheiro físico circulasse na economia. Na prática, esse sumiço das cédulas de papel poderia ajudar a reduzir crimes como assalto às lojas, postos de combustíveis, por exemplo. Porque não faz sentido nenhum o ladrão ir lá, assaltar uma lojinha e o dinheiro ser digital. E ele vai assaltar o quê? Fora que o controle do governo
também ajudaria a reduzir crimes como lavagem de dinheiro. E com isso, o uso do Drex pode contribuir para a desburocratização e a simplificação do sistema financeiro e trazer vantagens reais para toda a economia. Além de que incentivava as pessoas a começar a conhecer mais as criptomoedas, o que é um ponto muito positivo. Mas claro que nem tudo são flores, né? O Drex também tem seus pontos negativos, e um deles é a centralização desse sistema. Mas antes de falar isso, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. E também ative o sininho, para assim que eu lançar mais vídeos falando sobre o Drex, você receber na hora. Bom, a grande questão é que o sistema da blockchain foi criado ideologicamente por pessoas com viés de liberdade, justamente com o objetivo de fugir do sistema estatal e fugir da centralização. Com a centralização desse sistema, o governo pode simplesmente bloquear o seu dinheiro do dia para a noite, caso você faça alguma coisa prevista na Constituição ou caso você faça algo que não agrade ou ofenda esse governo. Bom, e muitas pessoas não querem isso, elas querem se sentir livres, e com o governo controlando uma moeda digital oficial de um país, que seria para aparecer como Bitcoin, é uma coisa péssima. Isso porque você teria que seguir diversas leis que vêm junto com ela. Por exemplo, se você sonega imposto, seria muito difícil você fazer isso agora com moeda de transferência de 1 para 1. Além de que seria muito difícil você conseguir burlar qualquer regra do Estado, seja ela qual for. E relaxa que a gente sabe que isso não é certo fazer esse tipo de coisa, mas a gente só tá dando alguns exemplos de como isso é ruim para um certo grupo de pessoas. Agora voltando aqui, a gente sabe que na prática, dentro da sociedade, existem diversas leis que as pessoas não concordam e não cumprem, e que isso poderia ficar muito mais complicado. Por exemplo, digamos que o governo crie uma lei que não permita que o consumo de bebida alcoólica seja feita a partir de determinado horário, e por conta disso o governo decide que vai bloquear as transações a partir daquele horário. É lógico que isso é levando para o absurdo, mas imagina quantas possibilidades de regras que o Estado pode criar para o bloqueio de uma conta. Então muitas pessoas odeiam esse tipo de ideia. Inclusive em diversos países isso é completamente impopular, a ideia de digitalizar a moeda, pois para eles o Estado não deveria intervir, não deveria ter acesso àquilo que a gente faz no privado. É claro que o governo continua dizendo que existe o respeito à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Pelo menos no princípio da nossa Constituição não prevê a quebra do sigilo bancário. Mas a gente sabe que tendo uma moeda dessa, esse mecanismo ficaria muito mais fácil de ser implementado. Mas obviamente isso aí vai de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta mais de um governo que centraliza esse tipo de coisa, tem gente que não curte muito. Inclusive a gente é esse tipo de pessoa. Então, na nossa opinião, antes de implementar esse tipo de moeda, é importante definir quais são os limites claros de um Estado constitucionalmente, para que no futuro a gente não chegue e se surpreenda com quanto poder a gente deu para o Estado para controlar a nossa vida. Mas agora, dando a nossa opinião, a gente acha que no geral o saldo é positivo, principalmente num país igual ao nosso. O Brasil é um dos países que mais utiliza tecnologia na economia. A gente tem cartão de crédito, tem tudo, Pix e tal. E isso não é comum nos outros países. Tanto que o Brasil vai ser um dos primeiros países a adotar isso, as chamadas CBDC, iniciais de Central Bank Digital Currencies, ou em português, moedas digitais de Banco Central. Só alguns países utilizam ela, como é o caso da Suécia, China e a Coreia do Sul, que ainda estão em fase de teste, assim como o Brasil. Mas obviamente tem coisas que ainda precisam ser ajustadas, esclarecidas para que o governo tenha um certo limite de quanto poder eles podem utilizar. Mas particularmente eu acho que isso vai ser que nem o Pix. No começo todo mundo ficou meio apreensivo, mas hoje todo mundo usa. Porque querendo ou não, vai ser tão simples de usar que o pessoal vai ver que é simplesmente algo melhor, mais rápido, sem custo e por isso todo mundo vai querer usar. Mas claro, essa é a nossa opinião, mas a gente também quer ver a sua, então já comenta aqui o que você acha sobre isso e se você vai usar o Drex. E se você gosta desse tipo de vídeo, a gente fez um vídeo falando sobre a nova criptomoeda da Nubank. O vídeo vai estar aqui na tela. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou!